Se bem que não está numa vida normal, né? Mas enfim, mas é um cansaço excepcional, assim. Então, se eu falar alguma bobagem, eu já peço desculpas de antemão, assim, né? Assim que deixa marcando. O que eu preparei assim, como roteiro para a aula? Né? Vão ser 4 tópicos. É uma coisa bastante simples. Eu vou comentar um pouco do Simões, da trajetória dele, né? De 1865 a 1900 ele morre em 1916 em Pelotas, né? Então, se a gente olhar, ele é da mesma geração, né? Todas essas figuras que a gente viu antes, assim, né? Eu acho que o Lima é um pouco mais novo, João do Rio é mais novo, mas ele é da geração dos anteriores, né? Apesar de a gente deixar para o final, né? Como uma obra uma obra já da 1912, né, dos Contos Gauchescos, ele vem de lá. Então, primeiro eu vou falar do Simões, um pouquinho sobre a questão do regionalismo e os tipos regionais, né, que vem do romantismo, e talvez uma das expressões mais interessantes seja a do Contos Gauchescos, o perfil da obra, então, do Contos Gauchescos, o 2 e 3 não estão relacionados, e aí a gente comentar esses contos selecionados, né, o 300 Onças, o Negro Bonifácio, Manancial, Melancia Coco Verde e o Contrabandista. Né? Então, vai ser essa nossa sequência de hoje. Então, começando, né, falando do Simões, tem uma trajetória interessante, né? Assim, normalmente se organiza um pouco da trajetória dele por alguma etapa, que ele é nascido na região de Pelotas, né? Então a primeira experiência de vida dele é no universo rural, né? Na fazenda do avô. O pai também lá trabalhou, o pai também lá teve vinculado. E aí ele tem toda uma experiência rural ali muito forte, muito marcada, que vai acabar sendo traduzido, né, na figura do Blau, e nos contos gauchescos, enfim. Ainda nesse primeiro movimento, depois ele é mandado a estudar no Rio de Janeiro. Tem gente até que supõe que ele estudou no colégio... agora me fugiu o nome, que eu ia dizer o colégio do Aristarco. O colégio que serviu de base, né, para o Raul Pompei escrever o Ateneu. Me fugiu o nome do dono do colégio, que escrevia material didático. Ele passa um período bastante largo, né, no Rio de Janeiro, onde ele não se tem tanto registro. Supostamente ele estudou até o ponto de fazer os preparatórios para entrar na faculdade de medicina, não se tem certeza se entrou ou não. Depois ele vai voltar para Pelotas. Ainda vai ter mais algumas viagens ao Rio de Janeiro, né, esse trânsito. E lembrando, né, que Pelotas eram, não só pelas charqueadas, mas eram um dos principais pontos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né, em termos de refinamento cultural, mais do que Porto Alegre na mesma época, né? Então, assim, ela ficava num trânsito, por exemplo, para Buenos Aires. Então, tem uma série, vários pontos interessantes, importantes, né? Sobre isso que daria para a gente desenvolver, assim, sobre a posição de Pelotas, né, propriamente dito. Quando ele volta para Pelotas, ele tem uma fase que ainda tinha dinheiro, que ele vai empreender, né? Assim, fazer empreendimentos, né? Você já deve ter ouvido falar, o caso mais famoso dele foi uma empresa de cigarros que ele fez e que ele chamou o cigarro de Diabo, né? Marca Diabo, né? Que até hoje é uma expressão para dizer alguma coisa muito ruim, né? E que deu certo, faliu. Ele era um fracassado em todos os empreendimentos, né? Perdeu o dinheiro da família. Em paralelo a isso, ele atuava escrevendo, escreveu peças. Esse é um trânsito que algumas foram republicadas, já teve encenação aqui no São Pedro, né? Esse é um trânsito importante para o Blau Nunes, perdão, para pensar o Simões e a escrita do Blau Nunes. A gente tem vários aspectos da dimensão teatral dentro do Contos Gauchescos, né? Que ele incorporou
como se fossem monólogos, cada um pequenos monólogos a serem encenados, né? Seria bem factível pensar uma encenação como um monólogo, né, dos contos gauchescos. Ah, então, assim, tem uma trajetória que ele escreve para jornal bastante, né? Eu vou pegar duas referências. Ele escreve crônicas a partir de um modelo da Gazeta de Notícias, que bem no período em que ele estava, a Gazeta, a partir do final dos anos 70, 78, 79, até, agora não me lembro qual, 86, se não me engano, ela cria um espaço, a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, é o primeiro jornal vendido a avulso, né? Era de republicanos, abolicionistas, né? E, e eles criaram uma coluna. Ainda não tinha o nome que a gente tem hoje da crônica, né? Mas já tinha muito da feição da crônica jornalística de hoje em dia. Humorística, então, a Balas de Estalo, eles trabalhavam com um duplo sentido. Balas de estalo eram balinhas, balas mesmo de comer, né, embrulhadas em papel, e cada bala tinha uma quadrinha. Quando a pessoa abria, comia a bala e ficava a quadrinha, né, ficava lia, uma coisa humorística. Podia também, e aí tinha uma coisa, não sei se antigamente tinham balas azedinhas, eram umas balas duras, provavelmente que deviam ter algum tipo de sabor especial na boca. Então, não veio o caso de escrever, mas também poderia ser balas de atirar, balas de festim. Então, eles aproveitavam isso e faziam muita crítica e sátira. Qual é a peculiaridade dessa coluna? Que ela era escrita por vários autores diferentes e diferentes pseudônimos. Vários, assim, comentando a realidade. Por que eu trago isso? É que o Simões criou no jornal em Pelotas uma coluna chamada Balas de Estalo, né? Então ele estava muito antenado ao que estava fazendo e vale atentar, né? Quer dizer, essa inovação da crônica que está se formando no século XIX, ela vem da metade e vem vindo, né? A crônica já vem se constituindo ali. O segundo ponto é que ele cria depois uma série de pequenas reportagens do Bafom, do submundo pelotense, assim, da cidade de Pelotas, e ele adota um pseudônimo que vocês vão reconhecer. Ele adota o pseudônimo de João do Sul, né? Então, temos o João de Lorrain francês, temos o João do Rio e temos o João do Sul, que é super interessante, porque ele tem um interesse de conhecer a cidade, e não a cidade que hoje, digamos, a cidade hoje, aquela cartão postal, Fena Doce, não sei quem conhece Pelotas, que é uma cidade muito interessante, toda aquela parte histórica, né? Só que tem toda uma outra cidade de Pelotas, por exemplo, dos Quilombos, a própria Charqueadas, né, que foi uma uh, dos regimes de trabalho durante o período, né, da escravidão no Brasil, dos mais cruéis, da produção do charque, né, assim, da forma, porque assim o charque tem um trabalho que ele é artesanal, né, assim, de produção, que se reuniam do corte de carne, do botar salgar. E diz que com os cortes, com tudo que estava acontecendo, tudo que estava acontecendo, né, essa questão né, das charqueadas, enfim, dava um peso muito grande para o trabalho. Só que isso sempre ficou muito escondido. Esquisitamente, que eu já ia desenvolver isso, por isso eu fiz a hesitação. Eu não quero desenvolver isso, porque senão eu vou longe e vou parar. Só indicar que tem uma coisa que é capitalismo e escravidão, né, no Brasil. Quem fez um estudo interessante especificamente sobre ali mostrou a escravidão no Rio Grande do Sul, algo que é um tema muito era muito, agora não é mais, mas era muito recalcado, pouco trabalhado. Foi o Fernando Henrique Cardoso, né, na sua tese, antes de todo o vínculo, antes de virar presidente, etc. Mas, enfim, e o terceiro momento de Simões, depois que ele perdeu tudo, ficou professor, é ele escreveu-se, por exemplo, manual para escrita, aprendizado de escrita, enfim, ele fez de tudo e tem o Terra Gaúcha, escreve sobre o Rio Grande do Sul, que é tipo uma proposta de livro histórico, que não frutificou.
e começou a fazer o que nos interessa agora, e eu já vou fazer a transição para o segundo tópico. Ele começou a fazer folclore, né? Assim, que é dos costumes do povo. Ele foi atrás dos costumes do povo e que é um empreendimento que começou no final do 18, início do 19, né? Que é a busca da cultura popular. E aí, um dos pontos de raiz é a Alemanha. Vocês todas e todos nós passamos pelo fruto da invenção do folclore, que foram as histórias dos irmãos Grimm, né? Depois a gente provavelmente passou pelo Perrault, depois tem um desdobramento autoral, aí já não é mais propriamente como popular, que é o Hans Christian Andersen, mas do Perrault. E aí, provavelmente, na escola, que isso era uma coisa, era um empreendimento que se fazia na escola desde o meu tempo de criança, era ver as versões diferentes da Chapeuzinho Vermelho, né? Aí tem a reescrita, 300 reescritas, em crônica, a vovó, protagonista, invertendo. Tem várias reescritas, atualizações. Depois tem a Angela Carter, que renovou, né, deu todo sentido. Teve a psicanálise dos contos de fadas estudando, mostrando isso. Tem um texto muito legal de um psiquiatra aqui do Rio Grande do Sul, que é o Celso Gutfreund, que é o Terapeuta e o Lobo, mostra o potencial educativo, né, formativo, emancipatório dos contos. Enfim, esse projeto, isso que a gente foi afetado pelos contos dos irmãos Grimm, era parte de um projeto de folclore. A Alemanha não era unificada, vai ser unificada em 1870. O que era o objetivo? Era, ao estudar a cultura popular, era encontrar na cultura e na língua propriamente alemã, na cultura popular alemã e na língua alemã, um ponto de unificação, de formação de uma comunidade, de uma nação, buscar valores ali marcados. Então, a cultura popular, o objetivo disso, teriam três pontos, ou três objetivos, melhor dizendo. O primeiro é político, né, de criar uma comunidade mesmo articulada entre valores comuns. O segundo é ético, os verdadeiros valores, os valores da raiz popular, uma certa ingenuidade. A gente vê aqui no Contos Gauchescos a afirmativa de valores de qualidade. Vocês podem ver como ele fala mal do dinheiro o tempo inteiro, não vou dizer todos os contos, mas o dinheiro ele perde importância e fica algo evidenciado que é o valor da honra, o valor da moralidade, é outra história. Então tinha uma coisa de resgate de valores puros, valores de qualidade. E o terceiro é a renovação estética. Num esgotamento de formas clássicas ou das formas letradas, a renovação viria na busca das formas populares. Isso estava lá. No final do 19, isso volta muito, e agora eu vou pegar só o caso brasileiro, eu vou pegar uma das fontes, uma influência, que é o Silvio Romero. Ele escreveu, ele fez, né, uma espécie de cancioneiro, ele recolheu contos populares do Brasil, não sei se eu tenho uma das edições aqui. Aqui, eu vou pegar só uma das edições do livro dele, que são os Contos Populares do Brasil. Ele era um brigão, né? Silvio Romero polemizava com todo mundo, daí ele polemizou com Machado, polemizou com Valentim Magalhães. Enfim, né? Não vê a história do Silvio Romero, que é uma história também desses intelectuais legais, assim, de estudar, mas quero pegar só a coisa do folclorista. Ele brigou com um cara em Portugal, porque o cara era o Teófilo Braga, pediu as coisas para ele, ele mandou, e o cara publicou com o nome dele. Né? Isso não é de hoje, né? Isso já aconteceu naquela época. E ele ficou enfurecido. O Silvio Romero, especificamente, me interessa como exemplo, porque o Silvio Romero estava ali, ele vai às pessoas para escutar. E ao escutar essas histórias nessa fase, ele tenta registrar como histórias que vêm dos africanos, que vêm dos indígenas e que vêm da importação europeia. A gente tem folclore, por exemplo, figuras, histórias da o Macaco é Velho, as histórias do Pedro Malazarte, as histórias de bichos, muitas delas vêm do folclore indígena. Tem uma série de histórias, assim, isso a gente pode voltar, né, no semestre que vem ao falar, por exemplo, do Macunaíma, falar do Mário de Andrade, que é uma etapa posterior, mas o movimento está seguindo por aí.
desse ponto. O que que aconteceu? O Silvio Romero, ele faz um projeto similar para o Rio Grande do Sul. Vou dar o primeiro exemplo. Ele escreve o Cancioneiro Guasca, né? Guasca era uma das formas de falar do gaúcho, né? O Gaudério, o Guasca, o gaúcho. E ao escrever o Cancioneiro Guasca, ele está reunindo poemas populares, canções populares, fazendo um registro, um repertório. É como se fosse necessário registrar para preservar, porque haveria risco de, na transmissão oral, isso se perder. E aí, eu vou agora fazendo a mediação, né? A gente encontra, né, fazendo folclore, né, no próprio Contos Gauchescos. O subtítulo, eu li mais, tem umas 3 edições, uma edição que tem N edições, a edição da Globo, que é a edição que nacionalizou o interesse pelo Simões, tem uma edição do Instituto Estadual do Livro, da Lígia Chiappini, tem uma edição agora do Fischer, da LPM, tem uma edição do Aldir Schlee, que é uma edição crítica, enfim, tem várias edições. Na edição e aí tem uma polêmica no subtítulo do Contos Gauchescos, porque na primeira edição, em 1912, o Simões Lopes Neto colocou um subtítulo para o Contos Gauchescos: Folclore Regional. Então ele está escrevendo Contos Gauchescos como folclore regional. A gente vai comentar isso mais daqui a pouco. Nesse momento, isso ajuda interessa a ver porque pensando assim em termos de lógica do Brasil, o Brasil não é o Rio de Janeiro, né? O Brasil é um pouco maior do que o Rio, apesar de às vezes parecer que o Brasil é o Rio de Janeiro ou é São Paulo, né? Mas é um pouquinho maior. E o que não for destruído, espero eu que ainda se preserve para a gente poder nós assim ir lá conhecer a Mata Amazônica, o que não for ainda destruído. Espero eu que não tenham plantado pinos no lugar, né? Os pinos, assim, é aquela coisa, enfim. Mas é, tem um interesse de que as regiões fossem conhecidas. Eu não sei, realmente não sei se vocês, na Brasileira A, não sei se teve tempo, né? Ao falarem da obra da Alencar, leram um texto que ele escreve, que é Bênção Paterna, para um livro chamado Sonhos de Ouro, em que ele mostra o projeto estético dele, de que ele tinha um projeto histórico, né, de falar desde a história, né, do Brasil, desde a sua raiz, então lá desde Minas de Prata, tem a dimensão das lendas, né, assim tem Iracema, Birajara, tem a coisa dessa raiz, e tinha, né, a dimensão urbana, a gente tem Senhora, Lucila, né, os romances urbanos, e tinha uma dimensão regional. Ele escreve um livro chamado O Gaúcho, a imagem do centauro dos Pampas vem de lá. Então, assim, tem uma coisa idealizada. Ele nunca veio aqui, o Alencar. Ele pegou as notas de um tio que teve numa campanha para cá e se tornou como modelo. E é uma história hamletiana, assim, muito legal de ler. Claro, não é o caso agora falar, né? Começa com um feito que é o sujeito. Agora me fugiu o nome. Nossa, eu gostava pra caramba, gosto ainda de ler aquele livro. Já fugiu, que é ele falando com um cavalo, ele vai conseguir domar com coisa que nem fazia. Então tinha uma excepcionalidade no personagem, bem alencariano. E ele escreve um tipo que é o sertanejo. Depois, no final dos anos 70, do século XIX, tem uma polêmica, e é uma polêmica dizendo que tinha que se renovar o regionalismo. E isso vai voltar no início do século. Eu não vou pegar a polêmica, eu quero só ir direto, senão eu vou me alongar demais só na introdução. Só quero pegar assim como isso volta à tona, eu vou pegar 3 casos. Caso que a gente não vai ler, que é o caso do Euclides da Cunha, que no segunda parte né, dos Sertões, que tem a terra, a segunda parte é o homem, ele vai falar do tipo que, né, teve na base de Canudos, que foi dizimado, foi uma guerra de... a gente não pode falar em chacina hoje em dia, né? Mas assim foi uma chacina, assim, Canudos, né, regido por Antônio Conselheiro, e ele vai falar do tipo, que é o sertanejo, né, o sertanejo antes de tudo é um forte, é o Hércules Quasimodo, todas aquelas expressões que ficaram muito famosas. E lá ele compara o sertanejo com o gaúcho, né, que é uma parte interessante. Mas ele está preocupado em apresentar um Brasil que foi esquecido durante 300 anos e que foi se constituindo durante 300 anos esquecido, porque o Brasil teria sido formado como se fosse um caranguejo,
Vocês podem pegar o mapa ainda hoje, o principal da população, ela percorre né, o litoral brasileiro, né? Faz todo o desenho. E aí o que ele vê é que teve uma população no interior, né? A ideia do sertão é a ideia dessa do lugar afastado, isolado, né? Então, por exemplo, isolamento entre uma casa e outra, léguas e léguas depois, tempos e tempos depois, e no lugar meio mato, as coisas. Mas, assim, ele está dizendo que ficou esquecido todo um processo dessa ordem que se perdeu. E a gente tem um outro tipo, que daí é o Monteiro Lobato que faz, até tinha separado, depois tirei, que ele faz o tipo que é o tipo do caipira São Paulo. Estou pegando só mais para exemplo mesmo, e aí pegar a figura, por exemplo, do Jeca Tatu. Um pouco disso aparece no Triste Fim, naquele empreendimento rural do Policarpo, né, quando ele vai para o campo, tenta produzir esse interesse pelo interior. E aqui para nós, do Contos Gauchescos, qual é o esforço do Simões? É falar do gaúcho. E aí eu vou passar já para os contos gauchescos como projeto. Né? E é curioso, mais um crítico apontou, né, a primeira vez que eu vi apontado isso foi pela Lígia Capilli, que é um livro chamado No Entretanto dos Tempos, em que ela mostra que essa introdução do Contos Gauchescos, né, começa assim: Patrício, apresento Tiblau o Vaquiano. Não, né, o vaqueiro que vai cuidar, vai fazer tudo. Não é só guia, mas ele também ele era o que vivia no cavalo e fazia ele levar a tropilha, né? O típico conto do vaqueiro é o primeiro, 300 onças ali, que mostra que ele levou uma tropa, ele levou um gado e na volta ele está trazendo o dinheiro do seu patrão depois da venda, né? O Blau, as 300 onças. Mas assim, reparem só a abertura. Tem um narrador que está externo, né? Não é. Depois a gente vai ver que ele foi o interlocutor, né? E aí ele diz assim, Patrício, quer dizer, meu conterrâneo, né? Tá olhando para nós assim, Patrício, meu conterrâneo, eu estou te apresentando aqui, olha só, estou apresentando aqui do lado a figura do Blau, um vaquiano. Tem todo um debate em torno do nome, que Blau não haveria um nome Blau, ele é uma invenção que teria uma raiz alemã de azul, uma coisa de brincadeira, de jogo, que ficou. E aí vem o Nunes, que daí é um tipo nome de luso brasileiro, né, de origem luso brasileiro. Então eu apresento o Tiblau, o vaquiano. E aí abre aspas, perdão, a travessão. Eu tenho. E aí, nesse momento, é a fala do próprio Blau. Cruzado nosso estado, em caprichoso, zigue-zague. Então, tem uma coisa de viagem. Já senti ardência, etc. Ele vai dizer todas as regiões, né? Salteia, Graciosa. Depois vai seguir, né, dizendo assim, ó, por circunstâncias de caráter pessoal decorrentes da amizade e da confiança, sucedeu que meu constante guia, e segundo bem quisto tapejar a Blau Nunes, desempenado arcabouço de... Agora pegar o segundo ponto. Blau viajou. Agora, então, ele é o viajante, ele foi na distância do espaço, e agora vem o segundo ponto, que é a distância do tempo. Meu constante guia, segundo bem quis tapejar a Blau Nunes, desempenado arcabouço de 88 anos, todos os dentes, nossa, meu Deus, vista aguda, ouvido fino, mantendo seu aprumo de furriel farroupilha, que foi, de Bento Gonçalves, de marinheiro improvisado, que deu baixa ferido em Tamandaré. Fazia-me ele a impressão de um perene tarumã, verdejante, rijo, para o machado e para o raio, e abrigando dentro de um tronco cernoso enxames de abelhas nos galhos ninhos de pombas. Vejam só, ele é um velho desempenado, e aí tem um poema do Bilac que ajuda a entender, que é Velhas Árvores, e a ideia da velhice, isso que não é uma ideia nova, é uma ideia que vem desde, tem um Cícero que é da velhice, que ele diz, ao velho não cabe mais remar a nau, mas cabe ficar, né, na tombadilha indicando a direção para onde vai. Aos jovens é percorrer o caminho, aos velhos é ficar no alto da montanha olhando a paisagem e apresentando. Tem várias imagens dessa ordem. Ele usa a do perene tarumã, que é essa árvore que tem uma resistência, que mantém, é resistente, é rija, e ela é a sombra que acolhe todos. Então, assim, veja só, ele é o viajante e ele é o velho.
quando tem a descrição do típico narrador, né, o típico narrador, né, segundo Walter Benjamin, que é do O Narrador, Considerações acerca da obra de Nikolai Leskov, ele diz que o narrador, e esse narrador oral, não, o narrador que a gente usa na teoria da literatura, o contador de histórias, né, alguns usam essa tradução, ele normalmente é a pessoa que traz um saber da distância, do longe. Viajou para um outro universo que nos é desconhecido e volta contando histórias. Como é que é a vida lá, como é que as pessoas convivem, até assim, comidas estranhas que tem, hábitos diferentes, singularidades, aquilo que aprendeu na viagem o marinheiro e traz, né? Normalmente era o marinheiro que trazia essas novidades. Ou é aquele que é sedentário, aquele que sempre ficou no mesmo lugar, mas ele é muito velho. Então ele conhece para trás, longe no tempo, as histórias e ele pode contar. Ele pode transmitir às novas gerações. Curiosamente, o Blau ele articula os dois. Ele é o que viajou no Rio Grande do Sul, nas várias regiões, e ele é aquele que é o velho com muita experiência. E o é, né, assim, aí tem o segundo ponto que diz, né, genuíno tipo crioulo rio-grandense, hoje tão modificado era o Blau, o Guasca, sadio, o tempo leal, ingênuo, impulsivo, na alegria, aí vai seguir, né? E aí falando de uma loquacidade servida, floreada pelo vivo e pitoresco, e eu quero pegar essa expressão, dialeto gauchesco. Né? Ah, então, assim, o que a gente acaba tendo, e eu só fazer uma nota de rodapé, né? No livro, aqui dentro do Contos Gauchescos, quem conseguiu ler tudo vai lembrar, tem o uso do termo crioulo aqui é no sentido espanhol, né? É uma elite mestiça, com elementos locais e elementos europeus. Então, uma elite crioula seria uma elite dessa mistura. Ao mesmo tempo, aqui no Rio Grande do Sul tem um uso muito marcado também, que aparece, por exemplo, no Mate de João Cardoso, que é referir a pessoa de origem negra, né? A pessoa o negro de origem africana, perdão, eu estou me atrapalhado hoje. E deixa eu só avisar que vou pedir uma pessoa para a gente ligar e conversar antes das 10 e a pessoa me escreve agora. Bom dia, posso te ligar? Eu disse, mas eu tenho aula às 10h30. Vou dizer assim, estou em aula, te ligo a seguir. Te ligo quando acabar. Perdão pela interrupção, espero que fique gravado, né? Peço para desliguem seus celulares, parem com isso, e eu fico olhando mensagem de WhatsApp durante a aula. Qual a moral que eu tenho para dizer para a pessoa não fica olhando mensagem nenhuma, né? Moral zero. Mas, enfim, tem essa coisa do tipo do Blau, né? E aí, nessa sequência, né, eu vou, assim, para apresentar o projeto Contos Gauchescos, a gente tem os 18 contos da primeira edição, e é muito curioso, é muito interessante pensar o projeto do livro, né, da recolha das histórias e a escolha da invenção do Blau. E aí o que eu vou trazer um exemplo que eu vou só, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, eu quero mostrar, que é um conto popular, eu leio, é mais fácil, né? Um conto popular é, que foi recolhido pelo Silvio Romero e depois o Simões recriou aqui. Tá, eu vou contar, senão eu já vi que já são 11h07, senão vai ficar longo demais. O que fez o Silvio Romero? Ele escreveu uma história, recolheu um conto do Sergipe, que é Melancia e Coco Mole. É uma história. Eu acho que é melhor pegar aqui. Eu já tinha separado, eu acho que eu vou só pedir para vocês um segundo. E porque daí tem
Assim, quando eu descobri, tem mais de um, né? Tem, por exemplo, Mate de João Cardoso, tem isso também. Tá, achei aqui. Já estava separado, eu é que não tinha visto, perdão. Tem muita janela aberta aqui. Cadê o melancia e coco mole? De novo, você foi, meu Deus. Tá aqui, tá. Então agora eu vou compartilhar com vocês e quero mostrar porque eu acho interessante a gente ver, assim, até para fazer a contraposição. Só pedir aqui um segundo. E foi. Vamos ver se está nítido. Eu tenho que ampliar a letra, né? Naturalmente eu vou ampliar a letra agora. E, e aí, porque deve estar pequena a letra, né? A exposição deve estar pequena. Tá Vamos pequeno, ver. mas dá pra ler. Melhorou? Mas não melhorou agora? Melhorou, tá ótimo. Melhorou. Uhum. Esse aqui é a versão do Silvio Romero. Né? Vejam que é um narrador em terceira pessoa, ele apaga a figura do narrador, ele só recolhe a história. E aí começa assim: havia um homem que gostava muito de uma moça e queria casar com ela. Quando é que ele nasceu, qual a história dele, o nome, tudo. A gente não sabe nada. Assim, começa funcionalmente o cara querendo casar com ela. A narrativa ela é muito sintética, né? E vocês vão entender por quê. Um dia ele foi chamado para as guerras e disse à moça que não casasse com outro, que quando ele voltasse casaria com ela. Para ninguém desconfiar, o rapaz tratava a moça por melancia e a moça tratava por coco mole. Um dia se despediram, e aí repare a velocidade, né? Se despediram muito chorosos e ele partiu para as guerras. Todo dia aparecia casamento para essa moça, porém ela não queria, no sentido no seu querido. Passados alguns anos, e aparecendo um dia um casamento, o pai da moça decidiu que ela havia de aceitar. Ela fez o gosto do pai, e quando foi no dia do casamento, seu namorado chegou das guerras, indagou logo pela moça e soube que ela se casava naquele mesmo dia. O rapaz ficou muito triste, não quis comer. O caboclo, que era a pajem dele, perguntou-lhe por que estava tão triste, sabendo da história disse: não tem nada, meu amo. Deixa estar que eu arranjo tudo. Havia uma árvore no fundo do quintal da moça, onde ela costumava ir conversar com o antigo namorado. O caboclo ensinou ao homem que fosse para debaixo da árvore, que lhe garantia que a moça iria lá ter. Ele fez o que o caboclo recomendou e esse se dirigiu para a casa da noiva. Chegando lá, encontrou lá todos os convidados, o noivo, a noiva, já preparados, só faltando o padre para os casar. O caboclo pediu licença para fazer a saúde à noiva. Chegou-se para junto dela e disse: eu venho lá de tão longe, corrido de tanta guerra. Melancia, coco mole é chegado nessa terra. Todos bateram palma, disseram: bravo, caboclo, faça outra saúde. O caboclo recrutou: não há bebida tão boa como seja o aluá. Melancia, coco mole vos espera no lugar. Todos brataram: muito bem, caboclo, faça outra saúde. O caboclo, entusiasmado, continuou: moça que estáis tão bonita, não vos lembrais do passado. Melancia, coco mole vos manda muito recado. Aí a moça levantou-se e disse que ia beber água. Saiu caladinha pela porta do quintal. Foi direitinho à árvore onde ela costumava ir conversar com seu antigo namorado, que era do peito. Chegando aí, encontrou e ao mesmo tempo há um padre que já estava ali, ali se achava palavrado para os casar. E acabou a história. Então, esse é dos contos populares do Brasil, né? É, é super divertido que, assim, tem várias coisas, assim, a aula de hoje é 1/10 que eu tinha preparado, que eu fui muito entusiasmado e foi... Eu não vou conseguir falar das coisas que eu tinha preparado, mas lembrar, né, conto popular é uma tendência de a gente usar ele para educação, para contar pais, mães contam para pais, adultos contam para crianças, os pais, as mães, os professores nas escolas, tem a coisa da contação de histórias. Porque a narrativa, ela por natureza, ela nos ajuda a configurar a experiência. O papel da narrativa é fundamental para a nossa formação. Aí tem uma das coisas cruciais da narrativa popular, da narrativa de extração oral, que é a concisão. Ela é concisa. Na concisão, pegar o personagem. Ele é um personagem, como a gente diz na teoria, plano. Né? Ele não tem profundidade.
A gente tem um homem e uma moça. O que os define? Um quer casar com o outro. É isso que os define. Para que não se saiba o nome, que a gente também não vai saber, eles se chamam de melancia e coco mole. Então, os personagens, eles são tipificados, não tem complexidade, e não tem mergulhos, não tem camadas profundas da psicologia, não tem a profundidade da definição da classe social, da origem social marcada. A gente tem indícios. A gente tem o rapaz, a gente tem um caboclo que é pajem, mas esses indícios não são desenvolvidos. Segundo ponto, que é bastante simples, descrição espacial. Onde é que se passa essa história? Os espaços não são espaços de descrição precisa, realista, mas são espaços, como eu digo assim, funcionais. Eles se articulam. Reparem assim, ele vai para a guerra, ele chega e aí está na igreja, tem o pátio, tem os lugares que servem para a narrativa. Eles não são descritos como uma peculiaridade, assim, a gente possa identificar isso aqui se passou em tal cidade, tal época, etc, etc. Que é, por exemplo, o típico da narrativa realista, né? O exemplo consagrado é o do Balzac, que escreveu Eugênia Grandet, na cidade de Saumur, e vários críticos acreditavam que ele estava contando uma história real e foram procurar na cidade registros. Ele escreveu a cidade com extrema precisão. E isso era importante para a configuração da história, como se fosse uma história ali passada. E o tempo histórico. A gente tem um mandamento da narrativa que o tempo é só funcional, etc. Eu daria para a gente desenvolver mais precisamente, né? Mas repare que ele volta justo no momento que eles vão casar. E assim, ali, assim, é justo o momento, e tem toda a articulação. Então, nesse ponto, né, eu acho que é interessante, quer dizer, essa concisão, ela é a base para... vou dar só mais um exemplo, que eu tenho que é o Peter Clark estudando a cultura popular, ele fala da lei do 13, os folcloristas do início do 20 falavam. Por que lei do 3? É porque tinha um processo de memorização facilitado. Então, por exemplo, a primeira, a segunda e na terceira. Então, a gente tem a primeira quadrinha, a segunda quadrinha e na terceira que movimenta tudo. Ok, então está nessa concisão. Agora vejam o que fez o Simões Lopes Neto. Tá dando para ler, gente? Tá. Ali tá. Então, deixa eu ver. Tá, eu estou cuidando do horário aqui para não me alongar tanto. Mas, assim, eu vou apresentar para vocês, né? Daí o Melancia Coco Verde, né? E aí tem toda a interlocução marcada. Vancê, pare um bocadinho, componha seus arreios, que a cincha está muito para a virilha. Vá pintando um cigarro enquanto eu dou 2 dedos de prosa. Aquele andente. Me parece que eu estou conheço mesmo. É o índio Reduzo, que foi poceiro dos Costos na estância do Ibicuí. E aí tem um momento de silêncio, repare as reticências, né? Vancê, desculpe a demora. Mas quando se encontra um conhecido do outro tempo, então, do top deste, a gente até sente uma frescura na alma. Coitado, tá meio acalcanhado, mas bonzão ainda. Pois aquele coerudo que Vancê está vendo teve grito d'armas. Vou contar-lhe uma larifagem em que ele andou metido e que só depois cessou pelo miúdo. E isso mesmo porque a própria gente no caso é que contava. O Reduzo foi nascido e criado na estância dos Costos, etc. Aí repara que há um deslocamento super legal de analisar aqui. Eu não vou pegar toda a história, só pegar esse início. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Eu vou pegar só o início, porque dentro dessa história aqui mudou a lógica. Reparem como a lógica está muito diferente. Está completamente diferente. Em que sentido? A história é a mesma. O cara vai para a guerra, né? E quando ele volta da guerra, ele encontra a noiva, a namorada pronta para casar com outro. A história é a mesma, o enredo é o mesmo. Tanto que o Simões não fez questão de esconder isso, ele botou melancia coco verde.
Na edição, né, da Globo, da editora do Globo, eles botam as fontes, eles botam essa fonte aqui. Isso aqui é uma das fontes do Simões. E aí a gente pode dizer que, então, o Simões está escrevendo contos sergipanos, né? Em vez de contos gaúchos, seriam contos sergipanos. E não é o caso. O que fez o Simões, que tem uma sacação? Ele percebe que as histórias de cunho popular elas se transmitem oralmente e elas têm a concisão. O que ele faz? Ele traz essa história para a base, né, regional e ele ambienta dentro do Rio Grande do Sul o que aconteceu. Mas ele faz mais. Ele faz com que a figura central aqui dessa história passe a ser o caboclo, aquele que fez o arranjo entre o moço e a moça. O pajem. Aqui virou o índio Reduzo, que foi posteiro dos Costas na estância do Ibicuí. Né? E ele fez uma larifagem que ele e agora vai contar. O Reduzo foi nascido, criado em casa dos Costas, ainda no tempo do velho, o Costa Lunanco, um que foi dos alferes dos dragões de Rio Par, etc, etc. O que se passa aqui? Ele é uma cria da casa, né, como se dizia. Ninguém sabe quem são os pais, tudo. E ele vai ser criado junto com o Costinha. O Costinha vai virar oficial, ele fica como pajem, como acompanhante. Os dois vão para a guerra. Na guerra, o que vai ser o Costinha, que é o Coco Verde, veio a descobrir que a Melancia, namorada dele, iria casar. Aí, como ele tem que ficar na guerra, ele manda o Reduzo para a cerimônia de casamento. E é lá o Reduzo diz os versinhos. E aí vejam que é muito parecido. Na polvadeira da estrada o teu amor vem da guerra, melancia desbotada, coco verde está na terra. Né? Que esse já é o último. Né? Então, assim, veja qual é o desdobramento. Amigo, nem lhe sei contar o resto. A noiva atirou-se para trás e pegou aos gritos. A gente da mesa levantou-se todo, o mulherio correu para acudir. O padre Vigário benzia para todos os lados. O Ilhéu olhou para o Reduzo, viu-lhe facão atravessado, tomado do mau espírito, gritou furioso, escarlate: foi esse negro, com tanta arma que estarreceu a menina. Um que estava perto do Chiru gritou-lhe na cara: que desaforo é esse? O Reduzo, puxa, índio que dente seco, largou-lhe uns 5 mandamentos em cheio, porém caíram-lhe em cima. Foi uma desgraceira. O Ilhéu, do outro lado da mesa, salampou-lhe uma botija de bebida que acertou bem entre o queixo e o ouvido do Cheru. Fechou-se o salseiro. Nem se sabia bem com quem. E aí o Reduzo foge, né? E aí eu vejo a síntese do narrador. O resto é simples. Passados 2 dias, chegava o Costinha com um bagual com couro na cola, apresentou-se ao velho Severo pedindo a mão da moça. O velho teve que desembuchar, contar o compromisso em que estava e que havia sido demorado o casamento por causa do estropício muito bruto que havia havido. Costinha não quis saber de nada. Armou banzé, veio a moça fala, e aí vai. E o Reduzo teve que se esconder um tempo, né, como posteiro afastado. Mudou a história. O enredo é o mesmo, e o enredo serve como base de organização. E aí a gente entende melhor aquilo que dá para dizer que é o projeto do Simões. Qual é o projeto do Simões? Que é sensacional. A viravolta que ele faz é sensacional. Ele, em vez de recolher o conto, ele registra o contador. Em vez de se interessar só pela história, ele se interessa pelo Blau Nunes, ele se interessa pelo cara que está contando a história. Ele faz um deslocamento de interesse sensacional. Ele faz do Blau um personagem dramático, que é próprio de um monólogo. E aí tem vários indícios das diferenças. A gente não tem uma situação tradicional de narrativa em que o narrador está relaxado, tomando uma bebida, tomando um chimarrão, um mate, e aí ele vai contando histórias. Não. A gente tem uma situação em que o Blau ele é instado a contar histórias e a conversar por um interlocutor que é o patrãozinho, você que é muito mais jovem, você que não sabe disso, né? Você não sabe o que é tal coisa. Deixa eu lhe explicar. Tem vários momentos disso em que o Blau não é só guia, ele também explica para o interlocutor o que está acontecendo. E aí, quando a gente chega
lá num conto, e aí esse eu não vou comentar, só quero pegar um detalhe do conto, que é o Artigos de Fé do Gaúcho. E no Artigos de Fé do Gaúcho, né, tem umas reticências e final assim, que foi? Ah, quebrou-se a ponta do lápis, amanhã avancei e escreve o resto. Olha que dá para encher um par de tarcas. São 21 artigos, e aí parece assim como a definição de artigos, né, é dada pelo interlocutor, porque o sujeito aqui não dá. Ele diz, eu vou pegar só a abertura e o final, né, esse final que perdeu o lápis. Diz o Blau, muita gente anda no mundo sem saber para que vivem, porque vêm os outros viverem. Alguns aprendem a sua custa, quase sempre já tarde para um proveito melhor. Eu sou desses. Para não suceder assim, avancei, eu vou lhe ensinar o que os doutores nunca hão de ensinar, por mais que queime as pestanas deletreando os seus livrões. Você anote na sua livreta. E aí vem 1, 2, 3. Quem chamou de artigos, que daí parece uma coisa de constituição, né, uma lei escrita, quem chamou de artigo é o interlocutor, que ao final diz assim, eu vou ler só para lembrar, né? O último registro de fala é: ah, que foi, quebrou seu ponto do lápis, amanhã você escreve o resto. Ou seja, não precisa escrever o resto, porque nunca apareceu o resto. São 21 e acabou ali. Quebrou, ou seja, a gente não sabe mais os artigos de Fé do Gaúcho porque a ponta do lápis quebrou. Então, é muito interessante porque acontece, o Blau conta histórias e o outro vai anotando. E o que fez o Simões? E que é o projeto de... virou monólogo, mas não era propriamente monólogo, porque ele contava. E as intervenções do interlocutor, elas são apagadas. Eu vou pegar um exemplo, né, assim, que como se a recolha tivesse acontecido ao largo de um tempo, que é um dos contos que eu acho mais interessantes, o Negro Bonifácio, né? Mas eu quero pegar a abertura no Manancial. Vejam só a gesticulação. Está vendo aquele... olhem só. Está vendo aquele umbu lá embaixo? Está vendo aquele umbu lá embaixo? À direita do coxilhão. Pois ali é a tapera do Mariano. Nunca vi pêssegos mais bonitos que os que amadurecem naquele abandono. Ainda hoje, os marmeleiros carregam, que é uma temeridade. Mais para baixo, umas 3 quadras, uns olhos d'água, minando as pedras, logo adiante, nos coqueiros. Depois pegam o cordão dos araçazeiros. Diziam, né, os antigos, ali encostado, havia um lagoão muito fundo, onde até jacaré se criava. Eu, desde guri, conheci o lagoão tapado pelos capins. Mas o lugar sempre era respeitado como um tremedal, perigoso. Até contavam de um mascate que ali atolou-se e sumiu. Sumiu-se com 2 mulas cargueiras, canastro e tudo. Mais de uma vez ajudei. Daí ele diz assim, vou pular um diz, ó, mas onde eu quero chegar, vou mostrar lá bem no meio do manancial, uma coisa que você nunca pensou ver, uma roseira sempre carregada. Aí ele vai falar da roseira, dos assombrações, mas a gente diz, mas onde eu quero chegar, repete, foi assim como eu vou lhe contar. Estes campos eram meio sem dono, né? Ele vai para o tempo em que os campos não tinham dono. O que é o interesse da coisa que eu acho legal de trazer? Ele está mostrando uma coisa que o narrador não entende, que é do manancial que tem uma roseira no meio. Como é que foi? Não foi plantada por mão de gente ali? Aí ele diz, eu quero chegar, eu quero mostrar que é a roseira. Então, o primeiro lugar que ele aponta é uma questão espacial, está apontando um lugar que não conhece. O segundo é o movimento temporal. Estou falando de uma narrativa, da história que está lá. Onde eu quero chegar na história, já não é mais no espaço que ele está mostrando ali. Então, é como se o narrador, né, o Blau Nunes, ele fosse mostrar um interlocutor. E o interlocutor, ele só anota e registra. Qual é o interesse desse interlocutor? É registrar a história, registrar o gesto do Blau Nunes contando, o modo de contar, o andamento próprio da narrativa, no próprio dialeto gauchesco do Blau Nunes, ele disse na apresentação. Ou seja, ele está fazendo algo dificílimo, que é uma recriação da oralidade dentro do texto. Lembre como é que ele diz, né? Patrícia apresenta o tio Vaquiano Blau. E aí depois, na última frase,
né, da apresentação, ele diz: escute. Ele não pede assim, leia, ele diz: escute. Seja capaz de captar a voz que está nas entrelinhas deste livro. Escute. Seja capaz de captar e atualizar o gesto. É como se fosse uma marcação cênica, né? Ele marca as coisas cenicamente e diz: agora vocês vão escutar, né, a voz realmente do narrador. Então, é muito legal de pensar esse projeto, né, que é o livro como conjunto, como essa recolha. Só para fechar ali dos artigos de fé, essa disparidade de compreensão, o Blau ele fala que ele vai ensinar costumes. Os artigos são um baita preconceito, né? Nossa, assim, cada vez que eu leio os artigos, por exemplo, o artigo 2º: doma tu mesmo teu bagual, não enfrenes na lua nova, que fica babão, não arrendes no minguante que sai ler. Então, estava falando de cavalo para criar, né? Agora, quando ele daqui a pouco ele vai falar das mulheres, mulher arre em cavalo do andar, nada de emprestar. Mulher de bom gênio, faca de bom corte, cavalo de boa boca, onça de bom peso. Ou 13º: mulher sardenta e cavalo passarinheiro, alerta, companheiro. Isso aqui não tem nada de artigo, não é nada abstrato, são expressões de um costume ou de valores, inclusive, né, muito de feição patriarcal, que ele está transmitindo ao outro, está ensinando. Eu aprendi isso com a vida, um costume, e eu vou te transmitir esse costume. As histórias têm esse mesmo movimento. Elas transmitem uma experiência que tem que ser passada adiante e lembrada, né? Só que aqui a grande especificidade é o movimento próprio da narração, né? Não sei se está muito acelerado, está muito cansativo, gente. Tranquilo? Eu tô achando tranquilo. Se quiser, eu posso. Um tom bem cauchesco. Não, Eu Paulinho, tava eu esperando, não eu juro consigo. que eu tava esperando. Eu não consigo. Tranquilo. Tá, eu vou. Eu só vou fazer uma passada, né, pelos pontos, daí abrir para a gente conversar, né? O Negro Bonifácio tem várias razões, assim, né? Uma das que agora nessa releitura eu fui marcando, que tem um tanto que é a questão da presença, fui atentando assim mais para os espaços, os lugares, os tipos de personagem que aparecem, né? E porque o Blau ele não é nem da elite, mas também ao longo, sempre pegar todos os contos, vão aparecer vários momentos da história do Blau, né? Desde quando ele era criança e viu o padrinho morrer, que é o mais remoto, né? Aos 10 anos, o Anjo da Vitória, né? Numa batalha que morre José de Abreu, então aí tem uma feição de conto histórico. Tá lá o Blau, criança de 10 anos, o Hilarião, que é o ordenança, e o padrinho dele. E aí é curioso que a gente não sabe se o Blau tem pai ou mãe, mas ele tem um padrinho. Quando a gente leu o Manancial, a gente vê que a Maria Altina ela estava prometida para o tal do Fourier André, né? E tinha um acordo que era dado, né, pelo major, e tinha umas suposições, né, de que talvez ele fosse filho, não sei o quê. Essa relação de padrinho, de protetor, né, de vínculo, que até poderia ser filho natural, nunca vai, não teria como definir. O ponto que tem é que eu posso pegar desde esse momento inicial da criança até o momento já dele velho, por exemplo, do Juca Guerra, que ele comenta, tá dizendo: a gente está aqui lendo jornal. É como se ele tivesse 88 anos, né, calculando, 1908, é como se ele fosse de 1820, mais ou menos, o Blau, e vivesse até os 88, estivesse vivo aos 88 anos, em 1900 e, né, assim, 8, quando está ali recolhendo. Então, tô chutando, né, só para marcar assim, um arco histórico da formação do Rio Grande do Sul, desde antes da independência até ali o momento em que o interlocutor está. E o Blau, ele é vaquiano, mas ele não é proprietário. Ele tem até umas reses, ele fala, tem uma coisa dos filhos, tudo, mas não é propriamente proprietário. Então, fui fazendo algumas marcações dessa ordem, assim, né? Eu pulei o 300 onças, né? Eu já comecei pelo negro, eu vou começar pelo Negro Bonifácio. E aí, essa é uma das histórias muito interessante, que é da Tudinha, que também, né, não tem a marcação familiar, é muito
frágil, e ela teve como amante o Negro Bonifácio. E aí, numa cancha reta, né, num desafio, aí que vai abrir toda a confusão, enfim. E o negro vai brigar com os outros pretendentes, aí dá uma confusão, ele mata o principal dos pretendentes, ele é morto, né, e aí ao final tem aquela cena que é pesadíssima, né, que a mulher rabiosa não há maneia. A Tudinha já não chorava, não. Entre o Nadico morto e a velha Firmina se debuxando, a morocha, mais linda que tenho visto, saltou em cima do Bonifácio, tirou-lhe da mão, sem força, o facão e vazou os olhos negros, retalhando a cara. E aí diz, bonita sempre, você compreende. E uma, duas vezes, 50 vezes cravou o ferro afiado nas genitálias, né? Espicaçavam como uma cruzeira, numa toca, como quem quer estraçalhar uma coisa nojenta. E aí veja um comentário, como quem quer reduzir a miangos uma prenda, que foi muito querida e a hora, e agora, e na hora é odiada. Então, assim, tem uma espécie de desplante ficou despeitado, ressentida, a Tudinha, porque o Nego Bonifácio já estava com outra na garupa, né? E provocou, e veio provocando, né? E tem uma provocação, todo o movimento, que ele perde a aposta para entregar, né, os doces para ela, e ele diz, né? Ora, misturada. Ela diz, entrega para a mamãe. Ora, misturada, eu sou teu negro de cambão, mas não piá de China velha. Né? Toma. E aí veio a confusão toda, veio na dica, tem aquelas coisas. Várias vezes, e as confusões elas acabam em briga. Né? E várias vezes o narrador vai dizer: peleia muito linda, né? Essa confronto que bacana. Muitos contos, às vezes violência contra a natureza, aquele o correio guarda no final, eles pegam as éguas que ficavam soltas pelo campo, cada gaúcho leva a sua tropilha, né? Quando o major chamava o proprietário para limpar das éguas que se reproduziam ao léu, e as que eles não queriam, cada um saia com as tropilhas, eles faziam entrar num tremedal, tipo num manancial, e deixavam todas morrer afogadas. Assim, no final de lá, mais de 5 mil, imagina o que é, né? Não é. Hoje é uma coisa que impacta. E a frase final do conto, ai, que saudades, não tem mais como correr eguada, né? Gente, é uma coisa assim, muito peculiar, né? Um universo muito peculiar em que as soluções de conflitos, muitas vezes, as soluções eram soluções da ordem da violência. Né? O jogo do osso também tem isso, e por aí vai seguindo dentro dessa ordem. Né? Então, o Negro Bonifácio tem essa questão. E tem algo muito peculiar, que é a questão do negro, né? Que percorre. A gente tem algumas figuras, né? Não só o sentido de crioulo como misturado, né? Da mistura, como aparece no início, né? Um tipo crioulo, que é o Blau, mas aparece ao longo do livro o negro, o moreno, o crioulo, né? As negras, né? As escravas negras que cuidavam da Maria Altina lá no Manancial, e assim vai percorrendo, né? Então, o Negro Bonifácio atualiza algo que é de um preconceito que tinha, e a presença, né, de um negro vaquiano muito valente, né? Então, assim, a gente tem a escravidão não é como essas figuras que corriam livres a cavalo. Das charqueadas era diferente, mas haviam figuras como o Bonifácio, né? E que é um dos raros. Vou só fazer uma comparação. A gente tem um conto lá no final que é o Juca Guerra. A gente tem o Juca Picumã, o Juca Guerra. Só que nenhum deles tem qualificativo, né? O caboclo, né, reduz. Não, o único que tem o qualificativo de negro Bonifácio é aqui. Porque o conto não se chama Bonifácio, né? Tem uma necessidade de especificação nesse caso aqui. No 300 onças, eu tenho que já caminhar para o encerramento. Né? O 300 onças tem uma questão do valor. Né? Em termos de exemplo, não é gratuitamente aberto o livro com 300 onças, porque a gente tem quase assim, da forma de narração oral, ela é exemplar, né?
É, ali, eu tropeava nesse tempo, numa feita, começa a travessão direto, né? Não tem assim o narrador que apresenta, ou o interlocutor. Né? E Blau falou, começa direto. Esse é o primeiro ponto, abre travessão. E aí, logo depois, o Patrício escuta-o, aí vem, eu tropeava nesse tempo. E aí tem esse populador espanhol que diz assim, vejam um gesto, né, da presença como tem uma coisa cênica. Olhe, tá falando para ele, olhe, ali, e é um dente, né, espacial, tá apontando, olhe ali na restinga a sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo na beira do passo, desencilhei e estendido nos pelegos, a cabeça no lombilho, né, e aí vai seguir. Então ele dá uma parada, ele ali dá uma parada, ele cesteia, ele toma um banho, ele vai pitar um e vai embora. Né? Só que quando ele está indo, né, e aí ele diz assim, daquela vereda andei com 3 léguas, e ele faz um comentário que é típico de narração oral. Esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorrinho brasileiro, um cusco muito esperto e boa vigia. Era das crianças, mas às vezes dava ali para acompanhar-me. Depois de sair da porteira, nem por nada fazia cara a volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. Por sinal, em uma noite. Mas isso é outra coisa, vamos ao caso. Isso aqui é típico da narração oral. Ele está contando a história dele perdendo a guaiaca com as 300 onças. Que ele esqueceu quando ele acordou da cesta, contou o cavalo, esqueceu e foi adiante. E aí ele lembra, não, peraí, mas foi central nessa história aí a figura do cachorro. Aí ele diz, esqueci de dizer. Então, assim, é como se a gente fosse imaginando a história, de repente a pipoca aparece assim, plim, aparece um personagem novo. Isso é muito comum nos contos populares, só que aqui ele está colocando numa forma de narração que é um movimento da memória. Eu estava falando para você, mas eu tinha me esquecido de falar primeiro de Primeiras Onças, quando estava falando, pulei Primeiras Onças. Esqueci, isso é um movimento natural do fluxo natural. Isso é um movimento próprio da memória, quando a gente vai relembrando e vai contando histórias. E segundo movimento típico da narração. Por sinal, numa noite, mas isso é outra história, a gente nunca vai saber o que é, qual é essa outra história, numa noite em que a figura do cachorro fez com que ele se lembrasse dessa outra história. Isso não vai aparecer em nenhum momento dos contos gauchescos. Em nenhum momento dos contos gauchescos vai aparecer isso. É interessante que essa história é uma possibilidade de uma outra narrativa que ele lembra, mas ele para e diz, mas isso é outra coisa, vamos ao caso. É uma outra história que pode ser contada, fazer um spin-off, né, do Contos Gauchescos, aí vai ser uma história, outras histórias daqueles personagens, etc. É bem curioso no movimento narrativo. E a questão central aqui, que eu queria destacar para vocês, em termos de valores, é o momento em que ele se dá conta que ele perdeu, ele volta desesperado, ele chega no mesmo lugar em que eles estão ali, eles estão no mesmo lugar, foi o lugar e a natureza que lembrou, né, fez com que ele lembrasse da história e ele voltou a narrar. E aí, quando ele está naquele lugar, lembrando da história, ele conta. Primeiro, né, destaque, ele chora. Né? Lembrem que ele chora. Fecha esse parênteses. Ele percebe que as 300 onças sumiram. E aí vem um momento dramático, que é da maior intensidade e que vale a pena destacar. Então senti um frio da minha alma, dentro da alma. Meu patrão ia dizer que eu havia roubado. Roubado. Pois então, eu ia lá perder as 300 onças? Qual? Ladrão é que era. E logo uma tensão ruim entrou-me nos miolos. Eu devia matar-me, para não sofrer a vergonha daquela exposição. Era o que eu devia fazer, matar-me. E já, aqui mesmo, tirei a pistola do cinto. Amartilhei, repara que ele engatilha, amartilhei o gatilho, benzi-me, encostei o cano grosso e frio carregado de bola.
né? Ele encosta no ouvido o cano carregado. Ou seja, o fato de ele supor que possa ser chamado de ladrão por ter perdido as 300 das onças e ser desonrado, portanto, ele é insuportável. Para ele é insuportável ser ferido na honra. É preferível morrer, é preferível deixar de existir do que existir desonrado. Ou seja, o que define a existência, para ele, é a honra que ele tem. E a honra, em termos de reconhecimento, como um valor reconhecido pela comunidade e pelos outros, no caso aqui pelo patrão dele. Eu acho isso super interessante de marcar, porque, assim, quando se fala, por exemplo, às vezes, universalidade dos contos, ele é mediado do particular pela afeição social, né, das relações sociais aqui dessas circunstâncias do Rio Grande do Sul, do interior rural, etc, etc. Mas um dos pontos que a gente sempre pode colocar é que, muitas vezes, o indivíduo ele define a sua existência por algo que lhe é externo. É uma profissão, é um objeto, é uma casa, é uma pessoa, né? É uma outra pessoa. E a perda, muitas vezes, é insuportável. Assim, na tristeza, na melancolia que possa, num caso extremo, suscitar. Aqui é a honra, ser acusado, né? A perda do... Não é pelo dinheiro que é a preocupação dele, é a perda dele. Mas aí reparem a viravolta, e aí vem um segundo ponto que eu acho interessantíssimo. Ah, Patrícia, Deus existe. No refilão daquele momento, olhei para diante e vi as Três Marias luzindo na água. O Cusco encaraptado na pedra ao meu lado estava me lambendo a mão. E logo, logo, o Zaino relinchou lá em cima, na barranca do riacho, ao mesmíssimo tempo em que a cantoria alegre de um grilo retinia ali perto, num oco de pau. Patrício, não me aveste numa heresia, mas era Deus que estava no luzimento daquelas estrelas. Era ele que mandava aqueles bichos brutos arredarem de mim e amar atenção. Cachorrinho tão fiel lembrou-me a amizade da minha gente. O meu cavalo lembrou-me a liberdade, o trabalho, e aquele grilo cantador trouxe esperança. E, putia, Patrícia, eu sou muito rude, a gente vê caras, não vê corações, pois o meu, dentro do meu peito, naquela hora, estava como espinilho ao sol, num descampado, ao pino do meio-dia. Era a luz de Deus para todos os lados. E já todo o meu sossego de homem, meti a pistola no cinto, fechei um bairro, bati o isqueiro e comecei a apitar. E fui pensando. Tinha por mim a culpa dele, vai pensar uma solução para o caso. O que é bacana, porque toda essa dimensão, né, da natureza que aparece aqui, existe uma integração desses personagens a esse universo natural, e através do universo natural é que ele consegue superar o impulso do suicídio. Ele não estaria para contar histórias se ele tivesse cedido à ameaça da desonra, etc. Ou seja, vai ser olhando as estrelas. Um pouco antes ele dizia que as estrelas, as Três Marias, tinham sido vistas pelos avós, pelos pais, por ele, e eram vistas ao mesmo tempo pelos filhos, em outro lugar. Então, as estrelas têm algo de proteção na tradição, no tempo, e ao mesmo tempo no espaço, algo compartilhado. Ele olha as estrelas onde? Brilhando na água. Ele vê o cachorro, ele ouve o relincho do cavalo, e ouve o grilo, e aquilo faz com que ele desperte. Por quê? Ele tenta traduzir aqui, cavalo, o cachorro, né, a amizade, o cavalo a liberdade, o trabalho, e o grilo a esperança. Então, ele transforma aquilo em sentido abstrato, sentido genérico, né? E é aquilo que o segura, aquilo que o liberta. Esse conto tem uma feição cômica ao final, porque ao final as 300 onças estão lá, né? Tá ali como uma serpente, ou seja, foi uma tentação que ele teve. Tá ali, ninguém roubou, nem né, a tropilha que passou por ele não roubou, o outro cara também não, só riram. Te deu uma preocupação, tá ali, tá tudo ali dado. Então, assim, tem algo nessa dimensão, nessa integração com a natureza, de aprender a escutar, de aprender a compartilhar, que é importante. E, ao mesmo tempo, esse conto aponta para uma situação de risco, que é bem na abertura.
que eles estão no mesmo lugar em que a história começou. Ele reconhece o lugar, o reconhecimento do lugar natural é que permite que ele lembre. Eu vou usar uma expressão diferente, é como se aquilo fosse um lugar de memória, que, se destruído, levaria sua memória junto, a memória afetiva daqueles que passaram e viveram experiências por ali. A memória não está só no sujeito, está também nos lugares que suscitam esse movimento do relembrar e do narrar. Então, por isso eu acho essa história como abertura, ela, de certo modo, ela funciona como uma espécie de pórtico de entrada para o universo dos contos gauchescos que vai ser apresentado ali. E aí vem as histórias, a gente falou um pouco do negro, a do manancial, né? Aí tem uma feição triste e ele fala dos versos que ele colocou, né? Do Melancia Coco Verde, que a gente comentou um pouco mais. A do Contrabandista, que é um conto, é o 12º conto, né? Eu coloquei aqui porque ele tem uma espécie de síntese da história do Rio Grande do Sul, né? Na figura do contrabando. Porque tem, eu vou pegar a história do Jango Jorge, né? Ele é o contrabandista depois que ele é pego contrabandeando o vestido já mais velho, ele, né, o Jango Jorge, para a filha, quando vão abrir os braços, ele é carregado, tiveram que lutar contra os guardas de fronteira, ele abre os braços e tem um pacote, aí sai um vestido, e olha como a imagem ela é bonita, né? Ela é bonita e trágica, né? Triste ao mesmo tempo. Ele pega o vestido branco e ele tem como figuras estrombóticas de vermelha que se pintam ali, né? E aí dá muito a ideia, né, desse final, da tristeza, tudo mais, enfim. Mas ali antes tem uma síntese interessante que, enquanto corriam as guerras, havia um cruzamento, uma espécie de porosidade ou de fluência entre os dois lados, em que, mais do que fronteiras, eram limiares de troca entre os castelhanos e os brasileiros, né? Entre os gaúchos de um lado, os gaúchos e os gaúchos, digamos assim, né? Entre os gaúchos do outro lado da fronteira e os gaúchos, eles trocavam no comércio. Então não é só a questão do comércio, é algo que aparece, por exemplo, numa definição de cultura que é feita pela, enfim, a Jean-Marie Gambin, que é uma, eu acho que agora já é aposentada, é uma professora do Unicamp, que trabalha muito com Walter Benjamin, e ela falava do comércio, da questão quando se faz o comércio como troca, não no sentido abstrato hoje da mercadoria e do dinheiro, dessa abstração, mas no sentido da troca, porque muitas vezes a troca é entre culturas, entre viajantes e elementos diferentes, né? E, enfim, então tinha muito isso, né? E aí dá para pensar essa construção dessa figura do Blau nos seus contrastes, que é o contraste com os imperiais brasileiros, é o contraste, por exemplo, que houve com o próprio imperador, no Chassi do Imperador, é o contraste com os portugueses, né? Com o Ilhéu, que era o pretendente, né? Lá do Melancia e Coco Verde. É o contraste com os castelhanos, é uma figura que ela se define também não só na relação entre os iguais, mas na relação com esses outros. E o papel que teve em toda essa trajetória de marcação as guerras, né? E, ao mesmo tempo, a alteração. É um mundo, é como se fosse, tem algo elegíaco, assim, né? Como se fosse o canto de um mundo que está acabando, né? Um mundo que se foi. Uh, Então, eu vou pedir a gente fechar agora, daí a gente conversa um pouco, né, sobre os contos. E para quem, enfim, quem tem interesse de colocar e trazer questões, né. Eu vou ter que só pedir um segundo, eu estou sozinho em casa, estou com o interfone, então você que só avisar, a câmera vai ficar um vazio aqui, só um pouquinho. Se quiserem conversando
Gente, desculpa. É que quando sozinho, quando toca o interfone, os cachorros começam a latir desesperadamente. Não podia deixar só ele tocar e acabar, mas eles ficam latindo. E aí eles vão entrando numa ansiedade que eles acham que tem alguém chegando, né? E aí eles ficam numa expectativa. Enfim, não é o cachorrinho, não é o Cusco aqui do Blau, né? Do 300 onças. Mas são os Cuscos da casa, né? Ah, isso que a Júlia, né, traz das histórias das releituras, é, quando eu fui preparar a aula, essa foi uma aula assim, que eu custei a preparar. Eu pensei em trazer alguns comentários do texto do narrador do Walter Benjamin. E aí eu já vou chegar a essa questão de sala de aula. E tem o narrador é Considerações acerca de Nikolai Leskov, né? É o contador de histórias ou o narrador, né? A tradução mais atual é o contador de histórias. Daí ele apresenta a questão do contador, que ele traduz o seu saber em narrativas, né? Ele parte, tem uma carta que ele comenta, né? De um outro cara que estuda narrativas, que é o André Joly, e aí diz que o André Joly dizia: as pessoas não aceitam conselhos, mas se tu contar uma história, elas vão se abrir para acolher a história, né? Então, assim, em vez de dar conselho para alguém, conta uma história, né? Basicamente é isso, né? Então, é uma forma de transmissão de experiência de vida. E a arte de dar conselhos na narrativa é a arte de sugerir uma continuidade para uma história que ainda não acabou. Então, tem coisas assim, muito legais no debate sobre narrativa, né? Que vão para além da literatura. Contar histórias, a narrativa está em todas as frentes, né, do saber humano. Mas aí o que tem a ver com a escola? Lá pelas tantas, o Benjamin, no texto, numa das sessões do texto dele, ele pega um episódio que é do Heródoto, das histórias, né, considerado o primeiro historiador, né, ocidental, tem lá, e aí ele conta a história do rei do Cambises e do Psamene, e o rei do Egito. Ele é conquistado, né? Psamene é conquistado, o Cambises, perdão, é conquistado, é o Cambises, agora qual deles? É o Psamene que é conquistado. Mas enfim, o rei conquistado, ele é submetido a uma espécie assim de humilhação, né? Ele preso, submetido, ele é obrigado a ver passar um cortejo em que a filha dele é arrastada como escrava. Logo a seguir, ele é obrigado a ver o filho ser levado para execução. E nos dois momentos ele mantém impassibilidade. Não se mexe, tem passivo. Mas aí vem o número 3, né? A lei do 3 das narrativas populares. Aí vem o número 3. Não é só os 3 parquinhos, mas o 3, vocês podem observar. Depois observa as histórias, ela é recorrente mesmo. O 2 e o 3, o duplo e o triplo. Aí vem o terceiro episódio. Quando veio, né, tá ali, né, veio o cortejo, passou o filho, ele vê o último dos seus criados, ele nem sabia o nome, carregando água, já velho, né, carregando água da fonte. E ele começa a chorar. E o Benjamin pega essa história, não diretamente do Heródoto, porque tem uma coisa de transmissão, mas num ensaio do Montaigne, um dos ensaios do Montaigne. E aí o Montaigne pergunta assim: mas por que o cara chorou só quando ele viu o último de seus escravos? E aí o Benjamin conta que ele levou essa história para amigos, né? Ele faz isso depois, e aí um diz, porque aquilo foi a gota d'água, o outro diz que como, né, o pessoal está sempre encenando, mas é quando ele viu a verdade do que aconteceu nesse escravo, transbordou. E aí cada um vai tentando dar a sua explicação. E o que tem a ver isso com as histórias dos Simões e levar as releituras de sala de aula? É a abertura de sentidos que a narrativa tem. A aula como... Eu penso muito a aula no ensino fundamental, na educação básica, no fundamental, no médio, como uma experiência de troca de leitura, uma interlocução, né? Ler e falar sobre o que leu. Essa é uma definição que se dá, né, de aula de literatura. Porque não é aquela aula que se fala de uma leitura que as pessoas não fizeram, mas tem que ser uma aula que se fala de uma leitura que as pessoas fizeram. Não para eu dizer o sentido da obra, mas de abrir para perguntar quais são os sentidos possíveis para aqueles leitores. Então, assim, essa ideia da releitura é excelente, né?
Essa ideia da releitura é excelente, assim, de como é que a gente pode reler, como é que a gente pode atualizar, o que que ela nos diz, quais são os significados dessa história, como interpretar, né? Ah, ao final, o Negro Bonifácio, ele perguntou, uma coisa que eu não entendi até hoje, como é que a Tudinha foi se envolver com o Negro Bonifácio, com aquele Negro Bonifácio? Eu posso comentar o preconceito dele, mano, mas tem uma pergunta: por que que houve aquele envolvimento? O que que aconteceu ali? Por que a Tudinha fez aquele gesto, né, de violência? Ele fez uma interpretação. E por aí vai, né? Dá para fazer esse debate. Não sei, questões mais, sugestões, comentários. Eu queria comentar que eu achei incrível a linguagem usada nesses contos, porque ela é super gauchesca e isso é muito Uhum. legal. Eu fiquei pensando que talvez se eu tivesse acessado uma literatura assim no colégio, a tradição gauchesca me faria mais sentido, assim, porque eu me sinto muito Hum, desconectada, sabe, dessa tradição gauchesca, e de repente tendo contato com a linguagem, isso, sei lá, seria diferente hoje, assim. E aí eu consegui criar um paralelo com Grande Sertão Veredas, porque eu uhum, achei sem dúvida. próximo, né? O Guimarães Rosa faz um trabalho muito parecido dentro do sertão brasileiro, e aí o Uhum. Simões Lopes Neto fez esse trabalho muito massa, assim, com essa ambientação gauchesca. Eu achei muito legal. Eu quero terminar de ler o livro. O, tem um conto, uma novela, na verdade, de Sagarana, que é o primeiro volume publicado, livro publicado pelo Guimarães Rosa, que é Conversa de Bois. E agora eu relendo, nossa, a própria ideia disso, né? Os animais conversam entre si, está lá no Boi Velho, que é uma história muito assim, cada conto poderia ser uma interpretação, que é aquele puxa, o homem é bicho mau mesmo, né? Eu brinquei que esses tempos, né, assim, a minha definição é um pouco diferente, né? A humanidade é uma merda, né? Assim, é uma coisa, perdão, né? Pela coisa. Porque assim, tu vai olhar assim, putz, mas enfim, tá, mas aí, digamos assim, daí ele conta uma história para mostrar por que que o homem é mau, o ser humano é mau, né? Então ele conta uma história. Mas ali tem a coisa da conversa dos animais, que ele aponta e está lá no Guimarães. Esse paralelo é apontado, eu acho que o primeiro cara a apontar foi o Paulo Rony, aí eu ouvi, porque agora se aposentou já há bastante tempo, não, quando eu tive aula com ele no mestrado, ele apontava que é um estudioso do Simões, que é o Flávio Loureiro Chaves, que apontou esse vínculo, né? Primeira vez que eu vi o vínculo com Guimarães Rosa, que é justamente essa questão do narrador oral. Assim, tem uma coisa que o Simões resolveu que só vai ser recuperada depois pelo Guimarães. É provável que tenha lido a edição que fez circular o Contos Gauchescos pelo Brasil, uma edição de 49, da editora do Globo, né? E aí os Contos Gauchescos começaram a circular. Não é a melhor edição, mas é uma edição que tem ensaios, tem um ensaio de um cara excelente, que é o Augusto Maier, né? Tinha esse comentário do Silvio Romero, tinha o Aurélio Buarque de Holanda, que é o do Aurelião, do Aurelinho, dos dicionários que fazia o vocabulário, tem equívocos, né, na coisa de vocabulário, mas aquilo circula, provavelmente Guimarães leu, né? É bem provável que tem. Não dá para, eu não sei se tem já de confirmação disso, mas esse diálogo que tu falou de lembrança é muito bom, né? Porque tem, justamente começa, né? Nonada, tiros que o senhor ouviu, e aí tem várias vezes, poxa, o senhor ri certas risadas. E a mesma ideia, oralidade, o cara escrevendo. E aqui tem várias vezes, assim, eu fui anotando, assim, que é uma interlocução que não fica, na hora da escrita, ele apaga a interlocução, né? Eu queria só apontar, né? Aqui Ele tem coloca umas vários exemplos. reticências, né? E Várias vezes ele faz uma pergunta, daí ele coloca umas reticências, e daí ele é como se ele respondesse a resposta que ele isso, recebeu da pergunta, sabe? exatamente. Que é uma estratégia, né? Quer dizer, ao registrar, ele registra só a fala
do Blau, e as perguntas, interrogações não aparecem. Lembra um pouco aquela estratégia assim, de documentário, de entrevista. Tem alguns... Eu gosto muito do... mas tá, não veio o caso. Mas, enfim, a estratégia... Eu já ia começar a falar de outra coisa, então eu tenho que me disciplinar. Que é aquela estratégia que tem a câmera focada sobre o entrevistador só fica em voz em off. Então, a gente não vê o entrevistador. O que interessa é aquele primeiro plano ali. De certo modo, aqui na escrita do conto é um pouco isso, assim, a gente não vê a fala, perdão, não vê, não lê ou não escuta a fala de quem está escrevendo, que é o interlocutor, que é ele que escreve, né? Mas ele só tem a resposta, então tem o hiato, tem a resposta. Você ajeite os arreios aí enquanto eu vou lá conversar. Daí ele, vocês vão, não, estava falando com o Renato. E várias vezes ele não sabe o interlocutor não conhece, não sabe do que ele está falando. Você não sabe? Como não sabe disso? Né? Você é jovem, mas você não sabe disso. Daí ele conta, explica o que é isso. Eu não entendi, Amanda, assim, tu diz de alguém que estuda ou alguém da literatura, propriamente dito? Da literatura, que nem, tipo, o Simões Neto, ele escreveu contos gauchescos, né? Tipo, Sim. olhando pro sul mesmo e para a tradição gauchesca. Daí eu queria saber mais autores gaúchos mesmo, assim, que falam sobre isso. Tem o do... como é que era o nome dele? Que é do Tapera, que é um livro Tapera, né? Que é mais ou menos da mesma época aqui do Rio Grande do Sul. Uma das figuras centrais, assim, que eu não comentei aqui, só ficou... e tem a ver também com a linguagem, tem a ver com a leitura, que não é daqui do Rio Grande do Sul, mas que eu recomendo, que é o Jorge Luiz Borges, né? E ele tem um volume sobre o Martim Fierro, porque o Martim Fierro é uma das leituras que provavelmente o Simões fez e com a qual ele dialoga, né? Do cantador Ao Compasso da Minha Guitarra, só que daí em versos. E aí a figura do Gáudio, né? Tem as comparações também da tradição platina. Tem o Guiraldes, né? Também da tradição platina. Aqui, assim, que daí, assim, como obra mesmo, a gente vai ter nos anos 30. Bom, a gente tem o Érico, né? Tem o Ciro, mas eu acho que o Érico é melhor, né? E essa, por exemplo, a figura que tem no Tempo e o Vento, no Continente, a figura do Fandango, é muito calcada na construção da figura do Fandango, que é um personagem que educa o Licurgo no Continente, né? É muito calcada na figura do Blau, provavelmente, essa figura que vem de lá. Tem um pelotense, não é o Lourenço Casarré, eu acho que escreveu alguns contos sobre o meio. Tem um conto famoso que é o Meia Encarnada, Dura e Suja de Sangue, que pega daí... o do Gaúcho a Pé tem o Ciro Martins. Agora eu vou tentando assim, daqui a pouco eu vou me lembrando. Bom, teve o Josué também, que era bacana, do Camilo Mortal eu não gostei muito, mas assim, a Ferro e Fogo era interessante. Quem tentou, por exemplo, teve uma tentativa de atualização do Kiefer, né, a partir do Lunar do Cepé, que era uma dos poemas do cancioneiro Guasca. Assim, vai de imediato lembrando. Mas eu não sei se era por aí, Amanda. Agora eu vou te perguntando, que depois eu posso pensar, a gente pode lembrar mais, te trazer, assim. São os primeiros que vieram, me ocorreram. Não sei se quer... Depois a gente vai pensando. Quem trabalha muito com a gauchesca, trabalhou muito, foi o Fischer, né? Tanto que depois eu vou botar a apresentação que ele fez para a nova edição lá no Moodle. Eu não botei ainda, né? Aí quando botar o material, que eu vou juntando assim, o material que eu agora, né, preparo toda a edição, então o roteiro da aula, o material eu vou juntar e vou botar ali, daí tem ele trabalha, até era uma intenção, mas a gente está como o Guto está afastado para pós-doutorado, a gente queria das eletivas, né? Então, uma das eletivas é literatura sul-rio-grandense. Só que eu acho que esse semestre não vai dar, porque a gente está com um professor a menos, né? Então, acho que esse semestre a gente não consegue. Mas, às vezes, é dado, né? Porque ele tem uma lógica, uma trajetória própria. O Alcides Maia, que é o do Tapera,
né? É o Cid Maia. Ai, gente, eu tô assim, hoje, ultimamente, né, com memória... Estou tentando lembrar, não tem. Mas, assim, também a tradição platina é legal de ver, né? Sobre o Gáudio. E aí recomendo vivamente Martim Fierro. Tinha um poema, né, do Amado Juvenal, que era o Ricardo Barcelos, mas é um poema satírico, que é calcado na tradição gauchesca, né? Que é eu lembrei do poema, um poema satírico que debocha do Borges Medeiros. Nossa, estou esquecendo. Do Ramiro Barcelos, Antônio Chimango. É um poema em versos, assim, narrativa, né? Tem as figuras dos pageadores, né? Teve nossa, as recolhas que o Barbosa Lessa fez, assim, que é bacana, assim, também de ver. Por que tu tem interesse na literatura gauchesca? Não sei, é que nem a Paula tinha falado, né, que na escola a gente não tem muito contato com esse tipo de literatura. Tipo, eu nunca tinha lido nada que fosse focado no sul, assim. E daí, quando eu vi os poemas, eu achei muito interessante, assim. Fiquei pensando, nossa, será que existe mais sobre isso? Até para, tipo, se conectar um pouco mais com a tradição e ver também a literatura que tem aqui, né? Não ficar só olhando para a Entendi. literatura que tem em outros lugares. Os autores mais novos, vocês leem... Ah, tá, não é tanto a gauchesca no sentido da fala sobre o gaúcho, assim, pode ser literatura feita no Rio Grande do Sul. É, os dois. Tá. Porque ele tem uns autores mais recentes, assim, desde agora, né, que foi patrono da Feira do Livro ano passado, o Jefferson, o Jefferson Tenório, que foi aluno aqui da Letras. Aqui da Letras é bom, né? Aqui nesse espaço virtual da Letras. Tem um cara que eu acho muito legal, tem o Daniel Galera, tem o do... gente, eu tô, assim, hoje, assim, que também era do grupo do Livros do Mal, né? Do Marrom. Eu li há pouco tempo. Gente, eu já vou lembrar. Eu vou lembrar. Porque tem uma nova geração muito boa, né? O Daniel Galera, o Paulo Scott, Marrom e Amarelo. É muito bom. Muito bom. É muito bom. Isso eu recomendo vivamente também. E aí teria que olhar um pouco assim também, porque tem uma produção recente, isso é interessante trazer, né? Porque dá para pensar... dá para pensar não só a literatura sul-canadense, que ele pega desde a tradição, mas esse caso da leitura mesmo das obras daqui, né? Por exemplo, na escola, por exemplo, vocês leem o Érico, né? Leram o Sim. Érico Veríssimo. Uhum. O Dionélio Machado, esses são os mais... Dionélio não, dos Ratos. Não lembro desse nome. Tu vê. Reinaldo Moura também, não. Assim, porque eu estou pensando só para o semestre que vem, os anos 30, a poesia do Augusto Maia, os ensaios do Augusto Maia, um ensaísta de mão cheia, assim, né? E, enfim, né? Tem várias coisas realmente de um trabalho local que a gente acaba perdendo. Eu tive a preocupação de incorporar, né, incorporar, de ir abrindo a cadeira, incorporar novos autores aqui. Mas essa de pensar os autores aqui do Rio Grande do Sul é interessante. Eu falei para vocês, né, do Eduardo Guimarães, da Divina Quimera, né, que era um poeta assim lá do início do século, simbolista, com que dialogava. Ele escreveu para a revista, né, do Futuro Português, não me lembro o nome, que era editada pelo Fernando Pessoa. Então tem um diálogo super legal, né, os simbolistas daqui do Rio Grande do Sul, já do início do século. Enfim, eu vou dar uma pensada nisso para o semestre que vem, né, assim, de ampliação. Porque isso é interessante, né? Interessante essa lembrança. Que quando comecei a te falar, comecei a falar da gauchesca, né? Aí, mas é mais, sei lá, mas assim, em todo caso, a leitura do Borges ou a leitura do Júlio Cortázar, né? São dois autores que eu recomendo, procurem ler os contos, né? O Macedônio Fernandes, tem vários, né?
Professor, tu sabe se tu vai ficar responsável pela literatura brasileira C no próximo semestre? Vou ficar responsável, né? Tá, Mas provavelmente vai ter outro professor junto. Sempre a gente tem para abrir alternativo. É provável, né? Nem sempre. eu queria te pedir um favor, se tu puder mandar a lista dos livros que tu pretende trabalhar, assim, porque é muito bom se planejar durante as Tá, férias para isso. É muito bom mesmo. tá bom. Eu faço isso. Vocês viram que a gente vai começar em agosto, né? Vamos mesmo? Eu tava com esperança de que iam mudar isso. Isso, o Daniel Galera da barba ensopada suja de sangue. Barba ensopada de sangue. Suja de sangue não, barba ensopada. Eu comento. Eu também tinha essa esperança, mas não, pelo que eu entendi, não. Vai ser agosto mesmo, porque tem todo o processo seletivo, entrada dos calouros, etc, etc. Então, eu vou fazer isso. Quer dizer, assim, eu não vou mandar o plano pronto, né? Deixar primeiro fechar o semestre, né? Aí depois a gente pode usar aqui na Brasileira B mesmo. Aí, assim, depois que eu mandar as notas, tu manda uma mensagem no nosso WhatsApp com o coletivo, que daí eu mando, eu antecipo. Porque, assim, o que eu também posso mandar para vocês, eu não sei se vocês têm acesso aos outros vídeos ali do YouTube, porque tem os vídeos da Brasileira C, não sei se vocês têm ali. Tem todas as aulas da literatura brasileira C estão ali, do semestre passado, né? Até eu quero, não vou ficar revendo todas as aulas, mas eu quero pegar a lógica até para ampliar, né? Para colocar algumas outras coisas, dar alternativas, que aquelas aulas já estão gravadas, então fazer outras, né? Às vezes um outro tema, um outro desdobramento. Mas é assim que eu fechar o planejamento, eu passo para vocês. E aí eu quero ver, não quero perder de vista, me cuidar para não perder de vista essa questão que está trazendo, né? De incorporar daqui, né? O diálogo. Por exemplo, uma das figuras é do Augusto Maia, né? Enfim, Fernando Fornari, por exemplo, tem um livro curiosíssimo que é o Trem da Serra, um livro de poemas, né? Que ele é escrito de um trem que saía de Porto Alegre, passava pela região, né, das colônias colonial de colonização alemã até chegar à Serra. Então ele vai fazendo como se fossem poemas vendo a trajetória. Então é super curioso. E são coisas que realmente raramente a gente lê, né? E ficam perdidas. Tá, mas eu vou essa ideia de adiantar, sim. E aí eu vejo também quem é o outro que vai dar, que quem for fazer com o outro pode perguntar para o outro professor, né, que vai dar. Assim que fechar a distribuição das turmas, eu aí falo com vocês. Né? Depois que entregar as notas, aí a gente volta a conversar, eu falo direito. Então, gente, não sei se tem mais questões. Então, hoje é uma aula meio de despedida, né? Assim, não vai mais se encontrar, né, como aula. E